Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, edição 79. E vamos analisar mais uma vez o mercado financeiro. Hoje com Louri Bianco, nosso assessor de investimentos aqui da McLeod. Tudo bem, Louri? Bem-vindo. Tudo bem, Rafa. Obrigado aí pelo convite. Boa noite aí, Cadu. Espero poder contribuir aí um pouco, né? E aprender muito com o Cadu aí, que ele tem para nos trazer e poder contribuir, quem sabe, um pouquinho com vocês. Vai aprender só com o Cadu, né? Comigo não. Então tá bom, é isso mesmo. Então começa. Já falei que você e o Cadu são minhas grandes fontes de conhecimento. É um menino humilde, é um garoto humilde, nosso Louri. Imagina, um monstro na assessoria de investimentos. Tudo bem, Cadu Wing, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Prazer estar aqui novamente. Seja bem-vindo, Louri. E acho que a gente tem bastante assunto aí para debater. Sempre bom a gente estar com pessoas aqui contribuindo junto com a gente e compartilhando, né, um pouquinho mais aí do conhecimento de cada um. Refrescando as nossas ideias, né, que a gente fica falando aqui o tempo todo, o pessoal acaba ficando um pouco entediado aqui com as nossas opiniões. Mas vamos lá. Bom, o Ibovespa fechou outubro em alta, mas outubro foi apenas um dia, né? Esta última sexta-feira, dia 1º de outubro, tivemos um pregão fechando em alta de 1,73 no dia, um acumulado na semana de menos 0,34, porém, o mais importante foi a queda expressiva, mais de 6,7 em setembro, a maior queda em 18 meses. E é um ponto importante porque revela muito em relação à nossa economia e principalmente a noção que os investidores estão tendo neste momento de como conseguir os melhores rendimentos. Cadu, como é que você tem avaliado aí essa semana? Como é que você enxergou este setembro que não foi nada fácil para os investidores? Vamos lá. Como a gente já vem observando e comentando, né, foi mais uma semana de bastante volatilidade. O mês de setembro sendo um mês bastante negativo, como você bem colocou, né? A Bolsa teve um recuo aí de 6,57%. Ontem, né, tinha encerrado ali a 110 mil pontos, 110.979. E hoje aí a Bolsa aliviando um pouquinho, trazendo aí o resultado da semana para um terreno um pouco menos negativo do que se desenhava. A gente começou a semana com o relatório Focus novamente renovando, né, a expectativa para o IPCA para cima, então saindo aí de 8,35 para 8,45, ao mesmo tempo a previsão também para a inflação em 2022 subindo levemente ali de 4,10 para 4,2, para 4,12, desculpa. E esse é um ponto importante porque nessa semana a gente teve o relatório, né, de inflação e a gente teve também o relatório do Copom, referente à taxa de juros, né, o último aumento de 1%, então isso dá uma diretriz de quais serão os próximos passos da política monetária no Brasil. Tudo leva a entender que nas próximas 2 reuniões até o final do ano vai ser feito mais um aumento aí de 1%, que elevaria a nossa taxa de juros até o final do ano para 8,25%, mas algumas pessoas já falam que essa taxa pode ser até um pouquinho maior. A inflação ela se mostra, né, bastante persistente e provavelmente essa reação que você tem, né, causada pelo desabastecimento de certas cadeias produtivas, isso vai permanecer por um prazo um pouco mais longo do que inicialmente talvez tivesse no radar, né, dos coordenadores da política monetária. Isso falando, né, não só referente ao Brasil, mas também, né, quando a gente olha para o resto do mundo. Então, falando de Europa, falando de China e falando também dos Estados Unidos. A grande preocupação no mercado nessa semana, né, seguir ainda em relação à China. Acho que isso que tem causado essa maior volatilidade nas últimas semanas. O caso, né, Evergrande, que é a gigante imobiliária, né, no mercado chinês, passando por uma dificuldade financeira. E o governo chinês, inclusive, fez aí 2 injeções de 15 bilhões de dólares durante essa semana para garantir um pouco mais de liquidez no sistema bancário, diante dessas dificuldades financeiras que a incorporadora ela vem enfrentando. Ao mesmo tempo, né, falando um pouquinho de Estados Unidos, né, a gente teve alguns dados muito importantes. Foi a encomenda de bens duráveis,
que teve um avanço de 1,8% em agosto, ficou acima do esperado, e esse avanço ele acabou tendo uma reação negativa para o mercado. Então, quando a gente olha, né, para os treasuries americanos, né, a inflação ela tem sido persistente e isso fez com que a curva de juros nos Estados Unidos subisse. Ela passou de 1,50. E essa taxa de juros mais elevada, ela acaba fazendo com que o mercado ele busque, né, ativos um pouco mais seguros. Fez o dólar subir frente às principais moedas internacionais e fez também com que as bolsas recuassem, principalmente falando do setor de tecnologia. Então, tanto de Brasil como lá fora, tanto de Brasil não, desculpa, tanto nos Estados Unidos, que é a Nasdaq, como Nasdaq. falando em Hong Kong, né, olhando para as principais empresas, a gente vai colocar aí Apple, Tesla, todas essas empresas recuaram bastante. E aí cabe uma explicação rápida, né, Cadu? Quando os treasuries americanos de longo prazo, sobretudo de 10 anos, eles sobem, há uma valorização da moeda americana. Quando há uma valorização da moeda americana, o que acontece? Os investimentos de maior risco, que são justamente os investimentos em empresas de tecnologia, que não pagam dividendos porque elas buscam investimentos no longo prazo, faz com que haja uma desvalorização dessas ações e um fluxo de investimentos justamente para o dólar, para a moeda, né? Isso faz com que haja uma força compradora da moeda norte-americana mundo afora. Então a gente tem perdas nas moedas emergentes e o Brasil, absolutamente prejudicado, sofre ainda mais, né? Acho que vale a pena deixar isso pontuado para explicar de uma maneira mais contextualizada o quanto isso é importante. Perfeito. Parece um movimento bobo, mas isso tem uma influência muito grande no movimento das bolsas. E aí o investidor às vezes fica perguntando, mas por que a bolsa caiu? Por que o dólar subiu? Mas às vezes não é por um movimento que acontece internamente, mas sim por uma movimentação lá de fora. Exatamente. É importante passar essa dinâmica, né, de como que isso impacta dentro do mercado. Vou falar de Brasil, que a gente teve uma agenda aí bastante recheada essa semana. Como eu comentei inicialmente, a gente teve a ata do Copom, que indicou ali a continuidade das altas na mesma magnitude para as próximas reuniões, mas ele mostrou uma inclinação para uma política monetária mais contracionista. E a interpretação do mercado é que esse aperto monetário, não que ele vá fazer aí um ajuste superior, né, acima de 1% nas próximas reuniões, mas que talvez ele não encerre essa elevação da taxa de juros no final do ano. Pode ser que ele precise continuar elevando essa taxa de juros mais à frente, então falando já nas reuniões em 2022, para garantir, dentro do que ele chama de horizonte relevante, né, a convergência da inflação para a meta. Então a gente tem percebido que 2022 está sendo um pouquinho contaminado por essa inflação no ano atual, e ele está tentando fazer com que isso fique dentro da meta. Quando você olha para um prazo um pouquinho mais longo, 2023 e 2024, aparentemente o mercado ainda trata aí de uma inflação dentro ali, mais próxima do que é a meta, né, estabelecida pela política monetária. Então esse é um ponto extremamente relevante para a gente considerar. E dentro disso entra uma série de questões, né, que é a questão fiscal, que pesa ainda mais também nessa questão da política monetária. Então a gente tem, né, o presidente Bolsonaro falando sobre a prorrogação do auxílio emergencial, então se discute muito de onde seria trazido esse recurso. A gente tem toda a questão dos precatórios, a reforma administrativa, que aparentemente deve ficar um pouco de lado, a própria reforma tributária, que tem um projeto de lei ali que foi utilizado para usar, né, recursos que, teoricamente, né, a reforma tributária ela vai trazer para a criação, por exemplo, do Auxílio Brasil, né? Então, aquele gasto que vai ser o programa que vai substituir o Bolsa Família, tá se utilizando uma coisa que ainda nem tá determinada. E tudo isso causa esse ambiente ainda mais de incerteza e, obviamente, o Banco Central ele acaba sendo impactado, né, na política dele. Ele precisa ali fazer com que os investidores eles mantenham, né, a crença de que aquela taxa de inflação ela vai ser, sim, pautada
pela coordenação ali da política monetária. Então, esse é um ponto importante. E dentro dessa questão, né, a gente já vive essa crise hídrica no Brasil. A gente tem observado preço, né, o real desvalorizando em relação ao dólar, o preço do petróleo chegou a passar dos $80, e gera ainda uma pressão maior. A Petrobras reajustou, por exemplo, o valor do diesel durante essa semana. Quando a gente fala, né, das hidrelétricas, a represa hidrelétrica de Furnas chegou abaixo de 15% do reservatório, então é um ponto crucial aí para a gente acompanhar, que isso pode impactar bastante o Brasil. A gente teve 2 dados positivos, que foi o IGPM, que desacelerou em setembro. É bom lembrar que setembro do ano passado foi o pico, né, do IGPM, então essa desaceleração ela era de certa forma esperada pelo mercado. Então foi um dado positivo. A gente vinha com o IGPM acumulado em 12 meses acima de 30%, agora ele cai para 24,86%. Um outro dado positivo foi do CAGED, da criação de postos de trabalho. Foi um saldo positivo de 372 mil carteiras assinadas em agosto, então um número bastante expressivo, acima do que a gente tinha visto no dado anterior, que tinha ficado próximo ali de 300 mil, e a nossa taxa de desemprego também recuando de 14,1 para 13,7, se aproximando cada vez mais do nível, né, pré-pandemia. Então foi um dado da PNAD contínua que saiu nessa semana também, que trouxe esse número positivo, mas a gente vê que a nossa bolsa ela fica muito mais à mercê do cenário político e agora, mais recentemente, também dos dados relativos à China, que passa por um momento bastante conturbado, principalmente quando a gente fala ali da crise energética que a segunda maior economia do mundo aí vem enfrentando nesses últimos dias. É interessante, né, Loure? Porque quando a bolsa lá fora cai, a nossa despenca. E quando a dele sobe, a nossa parece que anda de escada cansada pra caramba, né? Como é que você vê aí na ponta de lança dos investidores esse movimento? Como é que você sentiu esse setembro, né? Como é que foi a percepção de quem está botando dinheiro, querendo uma possibilidade de investimento aqui no nosso mercado? É isso aí. O Cadu trouxe aí várias informações, muitos pontos que justificam essa cautela, né, que o investidor tem encontrado para poder estar investindo de forma mais arriscada, né? Esse movimento que a gente vê lá fora, né, essa possibilidade de aumento de juros americanos, o que traz uma diminuição, né, diminui o fomento de aplicações mais agressivas em bolsa e acaba puxando para aplicações mais conservadoras, isso também ocorre aqui. Então, é normal a gente ver esse fluxo diminuindo da Bolsa e buscando oportunidades aí no mercado de renda fixa. Eu mesmo tenho comentado com os meus clientes que o Brasil, historicamente, ele vive uma crise além da crise mundial, né? Então, a gente tem todos esses pontos negativos ocorrendo lá fora, afetando os nossos mercados aqui, e, além disso, a gente tem a crise política, né, que para a gente parece que é uma repetição ali cíclica, a cada 4 anos, essas preocupações vêm batendo na nossa porta. Então, a gente tem aí uma necessidade de aprovações importantíssimas, de temas de reformas importantíssimas para o desenvolvimento econômico, e que acaba gerando essa preocupação de que isso vai ser deixado de lado, porque em 2022 é um ano eleitoral e para tudo, né? Para poder ter essa briga, essa corrida, para ver quem é que vai comandar o Brasil pelos próximos 4 anos. Então, tem identificado isso, tem passado alguns pontos importantes de qual é o custo de oportunidade que a gente está vendo, né? Qual é o upside que a gente consegue... Exatamente. Custo de oportunidade. Acho que essa é uma palavra importantíssima que, às vezes, os investidores deixam passar ao largo e ela faz uma diferença fundamental, e você tocou num ponto excelente, Loure. Pois qual o upside que a gente está enxergando, por exemplo, para estar num investimento mais agressivo, hoje vendo uma bolsa aí a 112 mil pontos, podendo ser agora com umas expectativas aí atualizadas de chegar a 130 mil pontos, o upside que a gente tem aí até o final do ano,
e, em contrapartida, algumas taxas interessantes que a gente vê na renda fixa que, para um prazo aí de, quem sabe, 2 anos, né, títulos mais curtos, 2, 3 anos, a gente pode ter uma boa rentabilidade com uma volatilidade, poxa, muito menor, né? Então, assim, é isso que a gente tem que analisar antes de tomar a decisão do que vai fazer. A gente tem essa expectativa que 2022 tudo para, por ser uma corrida eleitoral, e já o Campos Neto lá do Banco Central já deixou bem claro que não existe limite para o aumento da Selic. Então, quer dizer, o governo vai buscar controlar essa inflação, então a gente pode esperar aí que essa Selic suba mais. E diante de tanta incerteza, será que vale a pena a gente correr esse risco de estar mais agressivo nesse momento? Ou a gente pode aproveitar essas taxas que vêm se destacando na renda fixa e diminuir um pouquinho o risco da carteira, entendeu? Excelente ponto. É uma estratégia absolutamente necessária no momento de incertezas, né? Onde a gente não tem a convicção do que vai acontecer. Mas, de fato, tivemos um setembro que foi um marco negativo, né, para 2021. Tivemos uma perda muito forte de 10 mil pontos no período, o pior desempenho em mais de 1 ano e meio. E, bom, na verdade é que setembro, historicamente, é um mês conhecido como um mês ruim, né? Muita gente realiza, temos aí algumas festividades aí de fim de ano que a galera começa a tirar um pouquinho de dinheiro de rendimento para gastos comuns, mas foi uma perda muito forte. Além disso, tivemos as bolsas que foram muito penalizadas por conta das incertezas com a Evergrande, né? Aquela incorporadora chinesa que acabou sendo um player fundamental no mercado financeiro, um medo tremendo de um colapso financeiro absoluto, uma gigante do mercado imobiliário chinês de mais de 300 bilhões de dólares em dívida e cuja falência iminente acabou contaminando os mercados. Aí a China acabou passando um pouco pano, segurando um pouco aqui, um pouco ali. A verdade é que o perigo não está totalmente afastado. A gente teve também uma crise energética chinesa que acaba ameaçando o crescimento e derrubando o preço do minério de ferro, que acaba impactando diretamente as bolsas brasileiras, né, Cadu? Só para você ter uma ideia, amigo ouvinte do Conversa que Rende, mais de 12% do IBOV, que é o índice que compõe as principais ações negociadas na Bolsa Brasileira, a B3, elas estão relacionadas às commodities, sobretudo a Vale. Então, quando cai o minério de ferro, cai o preço da Vale e, com isso, cai o IBOV. Então, quando a gente tem uma crise energética chinesa, é um troço inimaginável, né, Cadu? Como é que isso tem influenciado aí os mercados aqui no Brasil? Perfeitamente. Quando a gente olha para os números, né, dessa queda que a gente observou em setembro, ela está diretamente relacionada com o setor que a gente chama de materiais básicos, né, que você vai ter ali como maiores pesos exatamente a indústria de mineração e siderurgia. Então, papéis, né, de empresas como a Vale do Rio Doce, a própria CSN, Gerdau, né, a parte de metalurgia, foram elas, Usiminas, foram essas empresas que contribuíram pelo o recuo, né, muito forte do mercado de minério de ferro por conta dessa crise na China. Fez com que a nossa bolsa, que tem aí um peso considerável desse setor, tivesse aí um desempenho ainda mais negativo, né, fora os demais contextos que a gente aqui comentou. E essa crise na China é importante a gente falar, porque acontece o seguinte: quando a gente olha para a recuperação no mercado chinês, ele foi muito voltado pelo setor industrial e não pelo setor de consumo. Então, o que fez com que ela voltasse aí, né, no período, né, se recuperando, né, da pandemia, foi muito direcionada principalmente por infraestrutura e um setor muito forte que é o setor imobiliário. E essa crise energética que é enfrentada hoje na China, ela vai ter repercussões em outros mercados. Um exemplo que a gente pode falar são as próprias empresas de tecnologia, como a Apple, ou então a indústria automobilística, como a Toyota, que vem enfrentando dificuldade para conseguir suprimentos para sua cadeia, então dificuldade de peças que a gente está falando, e algumas cidades estão enfrentando um racionamento de energia. A China basicamente está passando por duas questões: uma referente ao carvão,
que subiu mais de 90% no ano, só no mês passado, se eu não me engano, foi uma alta de quase 40%, ou um pouco mais disso, e a matriz energética chinesa ela é muito voltada, né, para as termoelétricas e termoelétricas a carvão. A China ela assinou, né, um compromisso que até 2030 ela pretende reduzir a emissão de poluentes, então ela está focando em produzir uma energia mais limpa. Por outro lado, esse custo muito elevado, né, da geração de energia está causando essa falta de abastecimento. E isso pode exatamente impactar o crescimento econômico da China, e a gente sabe que isso vai ter um impacto. A gente está falando da segunda maior economia do mundo, então automaticamente isso vai ter impacto sobre o restante, né, dos países. E quando a gente fala de China, a gente vai sofrer talvez um pouco mais com essa cadeia de suprimentos, já que a gente sabe que muita da parte, principalmente de, como a gente já tem hoje, de semicondutores, nessa parte de tecnologia, várias peças, elas são produzidas na China e pode ser que o mercado enfrente um desabastecimento e isso vai ter um impacto no quê? No preço. Então, pode ser que essa inflação que a gente já vem vendo, né, nos Estados Unidos, que a gente vem falando, né, da Europa, Brasil, que ela tem sido causada, em parte, por esse desarranjo das cadeias produtivas, ele continue sendo impactado por essa crise energética na China. E é bom ressaltar que a gente vai entrar agora, no final do ano, no inverno chinês. E entrando no inverno, automaticamente, para fazer o aquecimento das casas, né, você vai ter um consumo... Demanda mais carvão, né, Cadu? Mais carvão. E não só o carvão, aí entra no outro ponto, porque nessa ideia de você fazer uma produção de energia mais limpa, uma questão que tem sido pressionada é que a China está consumindo mais o gás liquefeito. Então, o preço do gás também tem subido e isso tem provocado um aumento de preços na Europa, que consome muito gás, principalmente vindo da Rússia. Então, a gente pode ter um efeito em outras matrizes energéticas. O próprio petróleo, parte desse aumento que a gente observou, ele está sendo causado também por essa questão chinesa. Então, pode ser que a gente veja, em escala global, o custo da energia subir, causado por toda essa questão que a gente está comentando aqui. Então, é um caso que pode ter um efeito muito maior do que talvez a gente esteja enxergando nesse primeiro momento. Então, acho que vale a pena ficar de olho aberto e a gente acompanhar bem de perto toda a dinâmica e como que vai ser esse desenrolar, né, da crise energética na China. E o que é interessante, né, Lori, como as economias estão interligadas, né? Repare que um aumento de consumo lá na China interfere na combinação de preços da Europa, porque o gás que vem da Rússia, que abastece a Europa, vai ser mais consumido na China. Então, assim, é uma equação global que acaba interferindo na dinâmica de preços e, logicamente, na dinâmica dos investimentos, né? É muito complicado e muito curioso tentar explicar isso na ponta final, que é a ponta do investidor. Exatamente, e é o desafio, né? É o nosso principal desafio aqui. O que eu tenho em mente, tenho acompanhado, sempre procuro levar para os meus clientes, é o ponto do seguinte: depois de 2008, o efeito cascata que ocorre nas bolsas, ele ficou muito mais forte. O medo, né, a notícia como corre de forma muito rápida, o medo que toma conta dos mercados, ele acaba tendo um efeito que traz uma volatilidade muito mais forte do que antes a gente tinha, tá? Então, quer dizer, todas as informações que a gente está trazendo aqui agora, que o Cadu está trazendo para a gente, que a gente está discutindo aqui, corrobora com a informação de que, quer dizer, a gente pode ter esse ciclo de alta de Selic, ele pode ser maior do que se precificava antes, tá? Porque se você vai ter continuar tendo um aumento contínuo da inflação causado por toda essa crise que vem de fora, e aqui também está com uma preocupação muito forte em relação à crise hídrica, né? Então, quer dizer, isso pode trazer um efeito maior para a inflação que muito possivelmente vai forçar um aumento na taxa Selic. E isso vai desafogar, isso vai desestimular os investimentos na Bolsa, né? A Bolsa pode sentir isso de forma mais forte. Então, a cautela é generalizada, tá?
Legal. Bom, falando aqui da nossa cozinha, né, do nosso negócio interno, a gente tem uma dinâmica econômica muito difícil, com taxa de juros absolutamente em alta, uma dinâmica que, inclusive, o mercado já precifica como muito conservadora, já poderia estar subindo ainda mais. Temos uma dinâmica de inflação absolutamente descontrolada, uma inflação inercial, e não temos uma perspectiva de curto prazo, onde isso pode ser razoavelmente organizado. E com isso, tivemos aí durante a semana uma das principais distribuidoras de investimentos, a XP, reorganizando o teto, né, digamos, a projeção máxima da Bolsa Brasileira de 135 para 130 mil pontos. Senhores, como é que vocês avaliam essa remodelação da XP? Logicamente, ela tem uma dinâmica de observação de investimentos muito próxima da ponta final dos investidores. Lore, como é que você avalia essa reavaliação da XP? Está próxima da realidade? É uma perspectiva um pouco mais conservadora? Como é que você enxerga essa dinâmica e essa recomendação feita pela maior distribuidora de investimentos do país? Eu acredito que não seja conservadora, não. Acho que está próximo da realidade por todos os dados que a gente tem até hoje, né? Pode ser que isso seja novamente reavaliado mais para frente, inclusive. Vai depender de como vai ficar esse contágio, né? Essa expectativa que o mercado vai ter nas próximas semanas aí, né? Esse efeito cascata, como comentei, é muito mais difícil de precificar depois da crise de 2008. O medo está tomando conta, qualquer notícia que surja, qualquer informação abaixo das expectativas, isso traz um movimento de volatilidade mais forte. Então, não acho conservador, acho próximo da realidade, mas também não me surpreenderia se essa expectativa diminuísse mais uma vez, daqui a algumas semanas. Cadu, você acredita que, de certa forma, é uma perspectiva um pouco mais conservadora ou eles estão sendo mais realistas que o rei? Eu acredito que essa revisão para baixo, ela vai um pouco em linha com o que a gente vinha falando, né? O cenário ele está mudando. Quando a gente olha, por exemplo, a projeção do PIB também, ele está menor para o ano que vem. A gente sabe que uma renda fixa com juros mais elevados, né, mais recentemente, nos últimos anos, que a gente vinha trabalhando com taxas de juros muito baixa, automaticamente isso forçava a busca por um retorno, né, um rendimento um pouco maior. Então, os investidores automaticamente estavam mais propensos a assumir riscos e a gente tinha um ambiente talvez de menor incerteza. Então, nesse momento que você tem dúvidas, tanto no cenário interno, falando, né, da parte fiscal, parte política, eleições se aproximando, num cenário que leva a crer que a gente vai ter eleições muito conturbadas, muito polarizadas, com o cenário internacional, a gente ainda tem essa questão da crise energética, um cenário internacional também que coloca em dúvida se os Estados Unidos vai antecipar o chamado tapering, né? Reduzir essa liquidez no mercado internacional, começar a subir os juros para manter essa inflação mais controlada, né? Que vem se mostrando persistente. A gente teve, por exemplo, acho que foi hoje que saiu o PCE, que é o principal dado, né, de inflação que fica ali no radar, principalmente do Fed, que veio um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, né? Então, acho que isso tudo acaba trazendo uma conjuntura um pouco mais conservadora. Juros mais elevados, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, incertezas em relação à trajetória fiscal no país e um ambiente político de muito conturbado. Tudo isso acaba afastando um pouco mais o investidor. Então, acho que diante disso, menos do que o resultado das empresas em si, eu acho que é muito mais um ambiente que se tornou menos favorável. O que a gente teve de positivo, né? Se setembro foi um mês ruim, pelo menos outubro parece começar aí com o pé um pouco melhor. A gente começa outubro aí com... Menos pior, talvez, né? Menos pior. Com uma alta de 1,73 e com uma notícia positiva, né, no primeiro momento, que foi a Merck, que divulgou aparentemente um medicamento
que ajuda aí nos casos da Covid, evitando aí a hospitalização. Isso trouxe uma perspectiva mais positiva e ajudou com que as bolsas lá fora também ganhassem um ânimo a mais e a nossa bolsa brasileira seguindo um pouco dessa tendência, se recuperando uma parcela aí dessa queda mais forte que a gente observou no mês passado. Ô Lori, agora eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho que, de certa forma, orientar meus investidores. A gente, não importa o que esteja acontecendo, a gente precisa garantir uma parcela do nosso rico dinheirinho. Como é que você avalia nessa conjuntura instável, com inflação em alta, juros em alta? Qual é o atalho para que a gente consiga descobrir pelo menos uma brecha, não apenas para proteger o nosso capital, mas quem sabe ter um rendimento aí? É preciso um pouco mais de risco, isso aí está contratado, né? Exatamente, eu ia ser um pouquinho mais provocativo aí, trazer uma dúvida, um questionamento aqui que provoque, Lori. Que passa por isso. É porque a gente também tem que levar em consideração muito o perfil do cliente, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem essa visão que é um pouquinho mais cautelosa realmente com tudo que a gente está vendo que está acontecendo no exterior e vindo para cá, toda essa preocupação, o efeito manada que a gente vai sentir aqui, isso vai gerar algumas oportunidades, né? E eu sou muito favorável, até porque eu sou um grande fã do Cadu, o cara é o meu mentor aqui dentro, então eu sou muito favorável a uma política aí, para quem tiver o perfil mais agressivo, é uma estratégia aí de investir de forma contracíclica. Ou seja, você tem como aproveitar esse momento de ajuste de preços na Bolsa e de forma mais seletiva você conseguir oportunidades aí a preços mais baratos. Para isso você não pode ter pressa, para isso você tem que ter um planejamento aí de médio, longo prazo, tem que ser uma parte do teu patrimônio que consiga, que você realmente consiga estar aos poucos aproveitando essa queda de preços para montar algumas posições. Interessante. E aí, Cadu, a gente está aqui, infelizmente, colocando a realidade dos fatos, mas não quer dizer que não hajam as brechas necessárias para que a gente consiga encontrar as melhores oportunidades, né? Com certeza. Eu acho que é um pouco do que a gente falou há algumas semanas e a gente vem falando. Isso que o Lori colocou é fundamental. Então, a questão da pessoa analisar, né, ter muito claro qual é o perfil dela, o horizonte de investimento que ela tem. A diversificação é muito importante. A gente comentou aqui que sempre que chega próximo de eleição, a gente sabe que é um cenário, né, falando de Brasil, sempre um pouco conturbado. Então, a gente sempre costuma colocar uma exposição um pouquinho maior em ativos não atrelados ao Brasil. Então, essa diversificação internacional, através, né, tem algumas opções assim, você tem às vezes um COI, você tem as próprias BDRs, você tem fundos que te dão acesso a aplicações internacionais, acaba sendo uma forma de você ter uma parcela do seu patrimônio não relacionada a eventos exclusivamente, né, da política e do cenário brasileiro. Então, uma forma de você se proteger dessas incertezas que a gente acaba passando de maneira mais acentuada nesse período eleitoral, que vai se aproximando, né, de eleição. E o outro ponto é o seguinte, que nesses momentos de incerteza, é aquilo que eu já tinha comentado, muitas vezes o preço ele deixa de refletir o valor da empresa, porque muitos desses movimentos eles acabam sendo acentuados por um aspecto emocional, por um aspecto de efeito em cadeia. Então, às vezes, a Bolsa Brasileira, né, a gente comentou aqui, empresas como a Vale do Rio Doce, tendo um recuo muito forte, você tem fundos, por exemplo, que eles seguem carteiras, né, carteiras de índices. Então, automaticamente, quando você tem uma redução muito grande do valor daquela empresa, ele tem que ajustar a posição da carteira do fundo para que ele mantenha a mesma proporção refletindo o índice. Então, automaticamente, o gestor fica obrigado a se desfazer, às vezes, de outros ativos que nem estão sendo impactados, né, por aquele noticiário ou aquele evento, né, que é específico de um determinado setor ou uma determinada cadeia, mas ele acaba sendo contaminado
por esse tipo de movimento. E nesse cenário acaba surgindo muita oportunidade. É claro que essa volatilidade, o investidor, ele tem que ter claro na cabeça que ela não vai desaparecer para a noite do dia. Não dá para você esperar que você vai comprar hoje, que amanhã o papel já vai estar subindo, ele pode continuar recuando, mas dependendo do perfil, pode ser um momento de você repor aquele percentual da renda variável. Então eu tinha na minha carteira ali 30%, a bolsa recuou, hoje eu tenho 25%, de repente eu aloco mais 5% de novo em renda variável, desde que isso esteja de acordo com o seu perfil e desde que o seu horizonte de investimento também seja adequado para aquele tipo de aplicação. Então não dá para você pensar nisso, vou investir hoje, vou sacar semana que vem. Você tem que estar enxergando muito mais por uma correção que o mercado vai fazer no momento em que você tiver informações um pouco mais claras ou esse ambiente de incerteza ele começar a se desfazer. A gente sabe que esses períodos eles acontecem, mas a tendência é lá na frente as coisas se clarearem e que esses preços eles sejam, eles comecem a convergir novamente para o valor das empresas. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito claro disso que eu estou falando, então vou voltar um pouquinho no tempo só para deixar claro. Uma coisa que aconteceu foi, por exemplo, no evento que a gente teve do Joesley Day, há 2 anos atrás, né? Tem 2 anos? Acho que tem 2 anos, né? 2019, se eu não me engano. E o que aconteceu? Quando saiu aquela delação, né, o mercado ele já abriu despencando, a gente teve um circuit break, empresas, né, caindo mais de 10%, e quando você olha para a empresa, na verdade não teve nenhuma mudança no cenário daquele setor diretamente, você não teve uma mudança na política, no market share da empresa, e aquele efeito acaba sendo um efeito muito mais imediato por uma incerteza do que realmente aquela empresa tenha perdido valor. Então isso acaba dando oportunidade de você comprar boas empresas a preços muito atrativos. Mas, reforçando novamente, não significa que essa volatilidade não vai mexer com o seu patrimônio, você tem que estar muito tranquilo em relação a isso. Mas acaba sendo uma boa oportunidade de você comprar boas empresas a preços mais atrativos, olhando aí num horizonte mais de médio e longo prazo. Só para deixar claro para o investidor, o que eu estou falando de médio e longo prazo, tá? Eu estou falando aí para um investimento que supere pelo menos 2 anos. A gente está falando ali de você comprar e deixar, né, um fundo que seja e tal, você carregar isso aí para 2, 3, 4 anos pelo menos, tá? É isso. Bom, panorama perfeito. Eu acho que vocês trouxeram as dinâmicas já absolutamente necessárias e, na verdade, a gente fica num cenário absolutamente desafiador, né? As incongruências do mercado acabam se fechando e deixando cada vez margens abertas em relação à China, em relação ao cenário interno, ao risco político e o investidor nessa encruzilhada tentando armar uma equação perfeita para conseguir os melhores investimentos. Loure Bianco, tirando onda. Obrigado, Loure. Foi demais, hein? Eu que agradeço aí pelo convite, a oportunidade de aprender mais com vocês aí, e hoje aprendendo ao vivo, né? Sou um ouvinte aí do podcast e realmente estou muito feliz. Espalha para a galera. Claro, poder dividir esse momento com vocês. Obrigado, tá? Sempre que puder, pode me chamar aí que eu topo. Super convidado, nosso grande assessor, um conhecedor imenso, experiente do mercado de investimentos. Cadu Wing, obrigado, Cadu. Tá frio aí em Curitiba? Como é que estão as coisas? Obrigado, pessoal. Essa semana aqui deu uma esfriada e aparentemente a gente vai ficar aí com chuvas até semana que vem, o que é bom, né? Estamos precisando que chova bastante. Então, vamos comemorar aí. Tomara que nossos reservatórios ganhem um pouquinho mais de fôlego e estamos começando a entrar na temporada mais chuvosa, né? Então, que isso ajude aí para que no ano que vem a gente tenha possibilidade de crescer sem ser impactado por uma questão energética. E é isso. Bom final de semana a todos. Prazer novamente estar aqui. E semana que vem a gente vai complementando com novos capítulos. É isso. Vamos nessa. Muito obrigado a você que esteve com a gente ligado mais uma vez na edição 79 do podcast Conversa que Rende. Venha conosco, estamos nos principais agregadores, estamos no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast.
aproveite para assinar o nosso conteúdo. Assim você recebe as atualizações automáticas aí no seu telefone, no seu computador. Estamos também no Instagram, /MacLeod Partners, e também no Instagram, MacLeod. Venha com a gente! Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.